nosso convidado, ele que é cantor, vocalista da banda Reação, professor de música e, sem dúvida, um grande adorador. Hoje estamos frente a frente com o cantor Saulo Montecchio. Bom tê-lo aqui. Prazer é todo meu, João Paulo. Agora uma curiosidade que eu acho que não vai ser só minha não, vai ser de todo o público. Por que Saulo Montecchio? Esse é um nome artístico ou é um nome de batismo mesmo? Na verdade é um nome artístico que era uma brincadeira que acabou se tornando como se diz, um apelido que se tornou meio que um sobrenome, né? Muitas pessoas já perguntaram mesmo, porque para alguns é um nome conhecido por causa de um filme, Romeu e Julieta. Mas é um nome artístico. Aí... Que ficou como artístico, né? E por quê? Na verdade, foi uma brincadeira que há muito tempo eu fiz com uma ex-namorada minha, que nós éramos muito novos e aí não foi aprovado o nosso relacionamento e eu brinquei em alguma das redes sociais na época e coloquei Montecchio como meu sobrenome. E aí a galera viu e acabou brincando ou curtindo e acabou ficando como Montecchio. E aí o pessoal falou, pô, então ficou Saulo Montecchio. Eu falei, beleza, então vamos. Mas não foi nada proposital de que veio de mim, né? Foi uma brincadeira que acabou levando e acabou ficando como sobrenome. Porque ficou a curiosidade mesmo justamente por causa do filme. A ligação que há, né? A ligação que há. É verdade, dos Capuletos e os Montecchios. Justo. E agora entrando um pouquinho na sua intimidade, como é que foi o seu encontro com Jesus? João Paulo, meu encontro com Jesus, tem sido toda uma história, né? Um histórico, porque eu nasci num lar cristão, minha mãe já era evangélica desde quando eu nasci e ela sempre foi muito envolvida. E eu desde pequeno também sempre fui muito envolvido. Mas quando eu vim morar aqui em Goiânia aos 14 anos, foi onde intensificou realmente a minha vida cristã e eu relato que foi a partir daí que eu realmente entendi, né, a salvação, entendi o propósito de Deus para mim. E aí começou a intensificar, acho que até mesmo pela maturidade que nós temos, né? Antes é tudo muito, como se diz, muito no oba-oba, mas depois de adolescência para a juventude você começa a ter consciência do que você está fazendo, das suas decisões. Ah, certo. E já que a gente tocou nesse assunto da conversão, você também toca numa banda, né? A banda Reação. Sim. E antes de você começar com a banda, qual que foi assim, seu primeiro contato com a música? O contato com a música foi desde 4 anos de idade. 4 anos? Quando eu tinha 4 anos de idade, minha mãe já me colocava para cantar na frente da igreja. Tinha toda aquela apagação de mico que eu sei que muitos já passaram, que todos achavam lindo, mas faz parte da história, né? Sim. E aí desde 4 anos de idade, mas quando eu vim para cá com os meus 14, 15 anos, eu vim para estudar e eu tinha que decidir minha profissão, então eu comecei a estudar mesmo música, foi a partir dessa época e foi onde eu decidi me tornar um profissional da música. Eu sou formado em musicoterapia pela Universidade Federal e aí eu acabei me envolvendo mais do que nunca com a música, com o louvor em si, mas também trabalho de forma secular, como certo. Profissional da música. Ah, legal. E a banda Reação, de onde surgiu? Ela já existia e você entrou? Ou vocês que montaram a banda? Como é que foi? Cara, a banda Reação ela surgiu de um projeto da nossa igreja local, onde havia um projeto de várias frentes, a equipe de arte, tinha o teatro, tinha a dança, e assim, tinha a parte musical, que era um projeto de inclusão. E essa banda oficialmente começou a partir dessa época, em 2007, que fez parte de um projeto que é uma conferência de jovens anual que acontece. Então a conferência chama Eu Nasci para Fazer História, e aí a partir da primeira edição dessa conferência, a banda
teve o nome de Banda Reação porque o nome do projeto era Reação. Então o nome da banda veio através desse projeto. De um projeto da juventude da Igreja Luz para os Povos Serrinha. E o projeto do CD? Quando foi ano passado, ano passado, nós tivemos uma ideia de gravar e de fazer esse lançamento na última edição, que foi no ano passado, em julho. E assim, nós estávamos com os nossos pastores, reunimos e decidimos fazer essa gravação. Nós já tínhamos versões e músicas que eram cantadas nas redes, nas reuniões de jovens da nossa igreja. Então nós fizemos esse projeto porque se eu não me engano, há 4 anos, nós já cantávamos as músicas, chegamos a fazer alguns eventos em igrejas ou até mesmo fora de Goiânia, pelo nosso louvor, pela nossa cara, pela nossa característica, e falamos, não, precisamos imprimir isso. E aí decidimos, sim, com muita correria, em fazer essa gravação, e foi lançado em julho do ano passado, como o lançamento do CD Nasci para Fazer História. Foi uma ideia e surgiu de fazer esse lançamento na conferência, e foi uma bênção. Dá para sair um pedacinho de uma música? Dá para sair. Tem uma música que está tocando muito nas rádios aí que fala com o tema livre, que fala... podemos ter asas para voar, ser livre em ti, ó Deus. E se esse mundo se afundar, em ti vou segurar, pois tudo és para nós, aquele que nos salvou. Jesus, somos em ti livres. Muito bom. Livres. Jovens livres. Muito bem. Comprometidos e livres. Então nós vamos para um rápido intervalo, hoje frente a frente com o cantor Saulo Montecchio. Não saia daí. Tem muita gente grande que adora brincar comigo. Eu sou a princesa, ele é o rei e ela é a rainha. Ele sussurra no meu ouvido que sou sua bonequinha. Depois ele me machuca. Ela diz que me ama, mas deixa ele fazer isso comigo. Não posso contar pra ninguém, é o nosso segredo. Só não entendo por que todo mundo faz de conta que não vê. Criança não é brinquedo, violência sexual não é brincadeira. Denuncie. Estamos de volta hoje aqui com o cantor Saulo Montecchio. Agora a gente... Somos nós. Agora a gente vai tratar de um assunto meio que, não sei se polêmico, mas que às vezes deixa a gente um pouquinho a pensar. A gente vai falar um pouquinho sobre aqueles levitas que estão sendo pagos para tocar na igreja. O que você pensa sobre isso? É a última tendência. As igrejas evangélicas hoje, elas estão tão numerosas e assim, de todos os estilos, né? Existem igrejas que elas não enfatizam tanto a música. Sim. Mas existem igrejas que elas enfatizam até demais. Eu, particularmente, como levita, que é aquele que adora, aquele que ama estar louvando, né? Porque a Bíblia fala que a herança dos levitas é o Senhor. Só que hoje está tão misturada a questão levítica, que não é só os músicos, mas aquele que serve a casa de Deus, mas também como aqueles profissionais que se esmeram, que estudam, que se tornam bons, mas que querem tomar o lugar daqueles que às vezes não são tão bons, mas que o coração é mais quebrantado, né? Não temos como medir quebrantamento de coração de ninguém, Deus sabe. Eu, João Paulo, acho que existe uma valorização, existe uma oferta para aqueles que vivem da música. Certo. Eu não sou a favor daquelas pessoas que são remuneradas para estarem ali no período do culto, simplesmente para tocar e não ter nenhum compromisso com a igreja. Porque o que a gente vê hoje é que tem muitos levitas que estão sendo pagos, eles vão ali,
tocam. Eu conheço casos de igrejas que remuneram e que já aconteceu e que é algo normal de falar assim, não vou tocar porque eu não recebi esse mês. Então, assim, é uma coisa assustadora na minha visão. E eu já vi casos de gente que vai lá, chega na hora do louvor, toca, acabou e vai embora. Vai embora. Mas eu não sou contra a remuneração em si. Eu sou contra a falta de compromisso com a obra. Certo. Se a pessoa ela vive ou que ela tem um trabalho musicalmente falando e ela está envolvida num projeto, não só da questão do louvor, mas a questão musical, tem como você envolver a música na igreja, não só em relação ao período de louvor, mas em relação à assistência social, em relação a aulas, em relação a ensaios, e tem N questões que você poderia acrescentar aqui. Mas se há esse envolvimento, eu creio que sim, que podem sim ser remunerados, assim como também tem pastores que são remunerados para fazer aquele. Se você for olhar a função, é a mesma coisa. É um levita, o pastor, ele é aquele que serve. Certo. Então, assim, é um papel que se desempenha semanalmente, se não se dizer diariamente. Levitas, vamos se dizer assim, tirar o papel de levita, os músicos que estão envolvidos com louvor também têm envolvimentos diários, assim como pastores. Lógico que a responsabilidade do rebanho é diferente, né? Mas eu estou falando em termos de funções. Então, eu não sou contra a remuneração em si. Eu sou contra pessoas que eles estão ali para receber. Então você vê isso então como um investimento, então que a igreja está fazendo. É um investimento porque o louvor ele faz parte do culto, ele faz parte de um contexto de igreja em geral. Só que eu não sou a favor de pastores que colocam músicos ou vão à procura de músicos. Né? Aquela questão assim, você conhece uma pessoa que toca bem? Não tem problema se ela não tem nenhum tipo de envolvimento, ou se eu não sei nem nada da vida dela, mas eu quero o dom dela. Eu não quero a vida, eu não quero cuidar dela como ovelha, eu quero o dom dela. Isso eu sou totalmente contra. Então, assim, existe todo um contexto, o louvor em si é importante, mas não é mais importante do que a vida, porque Deus não está olhando os acordes, Deus está olhando o que está vindo do coração, porque quando sobe, se é que sobe a música e o louvor, não está subindo os arranjos, está subindo o coração em forma de canção. É a intenção do coração. Inclusive, esses dias eu vi uma matéria na televisão que assim, eu fiquei meio que chateado pela colocação dele. Eu imagino que esteja errado. Agora, quem sou eu para ficar julgando? Um levita, um cantor até famoso no cenário nacional, ele virou assim o jornalista fez uma pergunta para ele e ele respondeu da seguinte maneira. A pergunta foi o seguinte: se a igreja não depositar ali o dinheirinho para você na sua conta com antecedência, você vai ou não tocar na igreja? Vai ou não cantar? Aí a pergunta dele foi bem curtinha. Não, se eles não depositarem para mim, eu de maneira nenhuma vou tocar. Então, o que a gente observa aí? A gente vê que está mais envolvido na questão financeira. Eles estão mais envolvidos com a questão comercial, né, do que a mensagem em si. Porque eu acredito que tem muitos cantores hoje que quando está no começo, se você chamar para ele ir cantar numa oração de madrugada, ele está junto. Mas a hora que ele fica mais famoso, o sucesso chega na vida dele, ele fica mais conhecido, ele simplesmente... Eu não gosto dessas coisas, também não. Assim, é lógico que a gente vê históricos aí de pessoas que começam de uma forma tão simples e que depois que se tornam mais conhecidos, as coisas mudam. Em relação a exigências, em relação às coisas e até mesmo o valor do cachê. Eu penso o seguinte, eu acho que existem pessoas que vivem disso, são pais de família, como se diz, tiram a vida para viver disso. Não é só uma questão ministerial, mas uma questão também profissional, né? Mas eu acho que acima de qualquer coisa, o mais importante é a mensagem que você está enviando. A mensagem do Evangelho, que esse é
a essência desde lá do início, onde ninguém conhecia. Quando ele cantava o quê? A essência. Então não é o principal, mas é também importante. Eu acho que é importante. Porque eu já vi cantores que falam assim, não, é um acordo, o combinado não sai caro. Então se você fez um acordo e a pessoa não cumpriu, eu acho que existe a maleabilidade e a compreensão. Você também não pode simplesmente taxar e falar assim, não me pagou, eu não vou. Eu preciso saber o que está em volta disso, porque eu também já vi casos de cantores que vêm e que tem que desembolsar dinheiro próprio, particular, para passagem, porque não pagou a volta e por aí vai. Então assim, eu acho que existem casos e casos, mas também sou contra cachês exorbitantes, porque eu acho que ninguém precisa de tanto para sobreviver e para viver bem. E a Bíblia fala da questão de ajudar os pobres, de ajudar as viúvas, de ajudar os órfãos. E você pode contar no dedo das pessoas que desviam dinheiro ou que empenham dinheiro para esses casos. Então, assim, tem casos e casos, né? Mas eu acho que é importante, primeiro, o evangelho, a mensagem. Depois a gente vê em relação a financeiro. Ah, interessante. Então a gente vai para mais um rápido intervalo, hoje aqui frente a frente com o cantor Saulo Montecchio. Voltamos já. Potente e destruidor, o crack provoca dependência muito rápido. A pessoa que usa crack, mesmo que poucas vezes, corre risco de sofrer sérios problemas. Tremor muscular, infarto, degeneração dos músculos do corpo, paranoia, alucinações, morte. O crack devora tudo que você tem, a começar pela cabeça. Estamos de volta hoje aqui frente a frente com o cantor Saulo Montecchio. Sou Joe. E vamos voltar ao nosso assunto. Polêmico. Assim, você como um músico profissional, um levita na casa do Senhor, como você lidaria com uma pessoa assim, que não é muito boa para cantar, não é muito boa para tocar, e se ela chegasse em você e falasse assim, Saulo, eu tô querendo cantar, eu tô querendo tocar, só que um diferencial que ela tem o quê? Ela é uma pessoa que adora verdadeiramente, é uma pessoa cheia de unção. Como é que você lidaria com isso? Essa questão do Saulo, um cantor profissional, um músico profissional, eu acho que é até um fardo para mim às vezes. Principalmente dentro de igrejas. Porque quando se trata de músicos, fala, não, mas é porque ele entende. E assim, eu quero falar que não é porque você, às vezes, tem um conhecimento maior, até mesmo por uma questão de profissão, quer dizer que você é melhor do que outros, que tem aí um coração humilde, uma vontade de estar à frente, de cantar e tal e tal. E às vezes você fala assim, poxa, mas quem sou eu para cantar com o Saulo? Acho que Deus, que é aquele que recebe o louvor, ele não está preocupado com uma preparação, principalmente com a preparação técnica. Agora, você me pergunta, o que nós fazemos com pessoas, às vezes, que são despreparadas? Eu acho que se a pessoa ela tem esse desejo, ela não deve ser brecada, ela deve ser preparada. Tem que ser estimulado. Tem que ser estimulado. Porque você não pode chegar e falar assim, olha, querido, infelizmente aqui não é o seu lugar. Né? Eu conheço casos que falam assim, não, eu tenho um ministério. Quem sou eu para eu falar se a pessoa não tem um ministério? Né? Se tem esse desejo, se tem esse chamado. A unção é fundamental para não se dizer assim, para mim é tudo. Só que a Bíblia também fala daqueles que se esmeram naquilo que faz. E se é para Deus, por que você não pode fazer e dar o melhor? Então assim, para mim, João Paulo, sempre existe o equilíbrio. Não é aquele fato assim de, tem a irmãzinha ali que canta, nem preparou algo, né? Às vezes nós vemos assim, de pessoas que vêm de igrejas pequenas e tradicionais, que falam assim, não, eu não preparei direito, mas eu vou cantar, se eu errar aqui os irmãos me perdoam, para a honra e glória do Senhor. Sim, eu concordo que é para a honra e glória do Senhor, mas por que não se preparar? Você não precisa deixar de louvar se você não está preparado.
Mas eu também questiono pessoas que querem estar à frente por uma questão só de gostar de cantar, mas não paga nenhum preço para estar ali. Tudo na vida tem um preço, não é? Se você vai dançar, você não pode simplesmente colocar uma pessoa que não tem nenhum tipo de conhecimento ou simplesmente para ficar ali pulando igual uma pipoca e falar assim, não, foi para Deus, que lindo, maravilhoso. Acho que existe um ensaio, existe um preço de aula e até mesmo financeiro. Eu dou aula e conheço igrejas que se esmeram e de alunos, de pessoas que pagam financeiramente para estar melhor no louvor. Mas também não podemos simplesmente descartar. Mas também questiono aqueles que não querem pagar o preço. Lógico que existem casos e casos de pessoas que não têm condições. Isso aí, acho que a igreja tem que acolher essas pessoas, né? Agora, o coração quebrantado, Deus não rejeita. E quando Ele abre a boca, as coisas acontecem. Cadeias são quebradas. Então, assim, se existem aquelas pessoas que vão contra, que vão contra porque ela não tem um diploma ou porque ela não tem um estudo, elas se calam. Por causa do quê? Por causa da unção e daquele poder que emana naquele lugar e vai calar a boca dessas pessoas. Porque eu não sei se isso já aconteceu com você, mas... Já aconteceu de tudo, certeza. Mas eu já vi casos em igrejas que a pessoa até ensaia, até prepara. Mas quando chega na hora é um desastre. Mas chega na hora, assim, não que não seja um desastre, mas assim, o que a gente vê muito nas igrejas hoje, são pessoas que estão ali para dar show. Aí, às vezes tem uma pessoa ali que ela se prepara, ela ensaia, ela estuda um pouquinho, mas às vezes ela não tem a mesma desenvoltura desses cantores que estão ali para apresentar, para dar shows. Aí o que acontece? Acaba que a igreja acaba desprezando. Ela se acostuma também com a questão depende da igreja, né? Igual eu estava comentando nos intervalos. As pessoas elas acostumam simplesmente com o bom. E assim, o que é o bom? Você está ali numa igreja, é para um show? Eu fiz uma declaração semana atrás, e eu falei assim, para você ir para uma igreja, você não vai atrás de um show, porque um show você paga para ir. Sim. Você está numa igreja para você receber algo de Deus. Se é algo tecnicamente preparado, amém. Mas isso não tem que ser o fator principal, na minha visão. Então, assim, as pessoas elas empolgam tanto com a questão profissional que elas esquecem com a questão espiritual. Então, assim, não há uma oração, não há um jejum, não há uma preparação, não há um acompanhamento de vidas, porque eu sou a favor de pessoas que compartilham da sua vida para outros. Né? Igual a gente estava falando no bloco anterior, de pessoas que estão ali simplesmente para tocar, você não sabe de onde que ele veio, o que ele faz, qual que é a procedência dele, qual que é o coração dele, você não conversa, não há um diálogo. Isso é ruim. Agora, pessoas que querem, que gostam do bom, eu acho que é legal, porque tem tanta coisa boa como se diz, pro capeta, né? Do parte secular, eu não estou falando que todas as coisas que são seculares é pro diabo, não estou falando isso. Mas assim, quando se trata de coisas pro mundo em si, as coisas são bombásticas. Agora, quando se trata de coisas para Deus, por que ser algo simples ou algo mal ensaiado, depende do foco. Então, eu acho e gosto das coisas bem feitas, mas isso não pode perder o foco. As pessoas, o problema é exatamente isso, João Paulo. Não é o início, não é o projeto em si, mas é porque quando você começa a desenvolver o projeto, você perde o foco, você empolga. E eu te falo uma coisa, mexer com músico, rapaz do céu, coração é difícil. Não é fácil, Por quê? não. Porque ele mexe com o ego. Então as pessoas querem assim, fulano canta melhor do que eu, ele que vai ver agora. Que agora ele vai ver quem que é a voz. E isso Deus abate. É o que a Bíblia fala. Não é fácil, não. Eu digo que sou músico, dou uma arranhada de vez em quando. Eu já tive problemas assim experiências. também. Eu acho que toda igreja passa por isso, por aquela questão assim de ser... Gente, como eu ouço questões assim, nossa, porque o irmão está me perseguindo, porque fulano está querendo me tirar. Poxa, né, é mais uma perca de foco. O foco ali não é tirar ninguém. Que você está ali porque Deus permitiu que você estivesse, é para glorificar, não é você não, é a Deus.
Então, às vezes, a gente se perde pelos aplausos, pelos elogios. E o músico, eu aconselho, o músico tem que tomar cuidado com o seu coração e revisar o seu coração a cada apresentação. Toda vez que você tiver uma apresentação e você receber um elogio, você tem que parar e pensar assim, até onde isso foi benefício para você, esse elogio. Sim. Porque assim, a gente ouve muito por aí as pessoas falarem de idolatria como se fosse uma questão de você estar ali no pé de alguma imagem ou coisa parecida. E a idolatria é tudo aquilo que tira Deus do centro, tudo que tira o foco de Deus. Então, muitas pessoas vão em shows e querem ter acesso aos artistas, esquecendo que que Deus colocou ele para pregar o evangelho. Aí você esquece do evangelho, você quer ver a pessoa, Sim. Você quer tocar, nossa, quero tirar foto, não vou contra. Porque o ser humano ele é feito disso também, né? Da valorização, da honra de conhecer, da honra de estar perto, de conversar e tudo mais. Mas, volto a falar, se você perde o foco, aí você perde a bênção. Aí você perde a bênção. Você está ali e aí a pessoa, às vezes até nem um artista, vamos colocar assim artista, né? Às vezes nem um artista, mas a pessoa ela simplesmente empolga e ali ela esquece de Deus naquele momento e ela quer tocar na pessoa, né? Eu já vi, tem N questões, N casos aí de artistas que falam, não quero mais, né? Teve uma época que a Aline Barros, inclusive aqui em Goiânia, ela esteve aqui na época do boom, do auge dela, que o pessoal queria cortar o cabelo dela. Já vi a Fernanda Brum, tive a oportunidade da Fernanda Brum contar isso pra mim, de casos assim de pessoas que queriam um pedaço da roupa e tal. Poxa, se a pessoa ela tem consciência do chamado dela ali, eu acho que ela entra em parafuso nesse momento. E ela tem que pregar, sempre focar e tem que martelar aquilo ali. Não sou eu, é Deus. E não esquecer desse ponto. Porque eu já até, você falando desse assunto, uma vez eu ouvi dizer de um caso, um cantor até famoso, o Kleber Lucas. O pessoal chegou lá e começou, Kleber Lucas e tal, cadê você? Eu vim aqui para te ver e tal. Achei interessante a atitude dele. Opa, gente, peraí. Vocês estão aqui para adorar a Deus ou para adorar o Kleber Lucas? Essa é a posição. A Ana Paula, até tempos atrás, não sei como é que é ainda, mas sempre teve aquela questão, desce dos ombros, desce, aqui não é um show. Se você veio aqui para vir para um show, você veio para o lugar errado. É esse coração que eu acredito e que tem que se manter. Sim, e é o que, infelizmente, hoje às vezes nos perdemos. Né? Às vezes a gente se perde nessa questão. Que eu gosto, assim, João Paulo, sempre de pensar, a cada apresentação, a cada elogio, você avaliar o que é e fazer um balanço do que você está recebendo ali. O que é para você e o que é para Deus. Acho que tem que valorizar, assim, o papel do homem. Né? Ele se esmerou, acho que não tem problema nenhum de você chegar e falar assim, olha, você fez muito bem, parabéns, que Deus continue te abençoando. Mas não aquela coisa assim, nossa, o que seria de mim se eu tivesse tido essa apresentação sem mim? Eu que fiz aqui, glórias a mim. Aí, cara, aí é um pecado mortal. Agora, pra gente encerrar esse bloco, uma última perguntinha aqui pra você. O que vale mais, unção ou técnica? Se for, a técnica ela é importante para demonstrar a Deus a sua oferta e o seu tempo em se esmerar e fazer algo bom. Porque é para Ele, tem que ser feito bom. Mas nada substitui algo espiritual, porque o louvor não é algo natural. O louvor é algo espiritual. Se é algo espiritual, a técnica cai por terra. Por quê? Porque técnica é algo natural. Então, assim, musicalmente, a música dentro da igreja se trata de unção e não de apresentação. Então, obviamente que se colocando na balança, a unção se sobressai. Agora, não é qualquer unção, não. Você tem que pagar o preço para que aquilo ali, para que emana a vida de Deus através da sua música, do seu louvor. Então, é melhor dizer que as duas têm que caminhar juntas. Caminhar junto. Juntas. Eu acho que a unção tem que estar um pouco acima. Você tem que gastar mais tempo em oração, se preparando espiritualmente, do que solos, ensaios e tal. Mas não desvalorizando, né, a parte técnica. Mas é importante também. É importante também. Então a gente vai para mais um intervalo, hoje aqui frente a frente com o cantor Saulo Montecchio. Já a gente volta.
A escravidão foi abolida do Brasil oficialmente em 13 de maio de 1888 com a assinatura da Lei Áurea. Mas até hoje, muitos homens, mulheres e até crianças trabalham como escravos em alguns lugares do país. São milhares de pessoas submetidas a condições degradantes de trabalho. Gente que partiu de sua terra em busca de trabalho digno e passou a ser escrava nas mãos do empregador. Você concorda que trabalhadores sejam aprisionados? Nós também não. Não cultive o trabalho escravo. Denuncie. É isso aí, pessoal. Estamos de volta no último bloco do programa. Hoje, frente a frente com o cantor Saulo Montecchio. Agora eu vou fazer umas perguntinhas para você e respostinha bem rápida. Um sonho. Constituir uma família. Família. Família é a base, o alicerce para qualquer ser humano. Igreja. Comunhão. Jesus. Razão da minha existência. Um medo. Medo de ficar velho. De ficar velho, legal. Política. Cara, uma vergonha. Música. Música é meu passatempo. Morte. Assustador. Vida. Curta. Então eu quero agradecer a sua presença aqui hoje. Sucesso para você, que Obrigado. Deus possa estar abençoando aí a Amém. carreira de vocês. Amém. Foi um prazer te Estamos vê-lo juntos, estamos juntos. aqui. E vamos ouvir um pouquinho do seu som agora. Vamos lá. Acreditaria se eu dissesse: somos aqueles que podem mudar essa geração. Acreditaria se eu dissesse: os nossos sonhos podem se realizar em Deus. Deus, acreditaria se eu dissesse: podemos ser tudo que Deus planejou pra nós. Eu sei, sei. Podemos ter asas pra voar, ser livre em ti, ó Deus. E se esse mundo se afundar, em ti vou segurar, pois tudo és pra nós, aquele que nos salvou. Jesus, somos em ti, livres, Deus faz milagres brotarem de nós. Faz, sei, acreditaria se eu dissesse: todas as respostas que esperamos estão no Filho de Deus. Acreditaria se eu dissesse: nada é impossível aquele que crê em Deus. Podemos ter asas pra voar, ser livre em ti, ó Deus. E se esse mundo se afundar, em ti vou segurar, pois tudo és pra nós, aquele que nos salvou. Jesus, somos em ti, livres, viver a vida em Deus é que nos satisfaz, sem olhar pra trás, não arrependerá jamais. Viver a vida em Deus é que nos traz a paz, a paz. Podemos ter asas pra voar, ser livre em ti, ó Deus. E se esse mundo se afundar, em ti vou segurar, pois tudo és pra nós, aquele que nos salvou. Jesus, liberto sou. Podemos ter asas pra voar, ser livre em ti, ó Deus. E se esse mundo se afundar, te vou segurar, pois tudo és pra nós,